Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A expressão inicialmente animada de Reking congelou. Ela correu apressadamente para o próximo palácio onde a sexta princesa da cidade do Dragão de Jade, Ryu, residia. No país do Dragão de Jade, a sexta princesa Ryu era uma azaração. Todos no Palácio Imperial estavam cientes da identidade única da sexta princesa. Como ela teve que arcar com a maldição da família real desde jovem, ninguém estava disposto a ficar muito perto dela. A única exceção foi a sétima princesa Reking, que foi mais próxima de sua sexta irmã durante toda a sua vida. Quando ela correu, conseguiu dar uma olhada no capitão dos guardas saindo às pressas. Tio Lu, como está minha irmã? Reking perguntou, parecendo ansiosa. Tio Lu balançou a cabeça e disse. A condição da sexta princesa não parece muito boa. Ela está inconsciente no momento, mas o médico do palácio deu uma olhada nela. Por favor, não se preocupe muito, sétima princesa. Reking assentiu antes de se preparar para entrar no quarto. De repente, ela se lembrou de algo e perguntou. Tio Lu, para onde você está indo? Tio Lu respondeu. Tenho que fazer uma viagem para a cidade do Bordo imediatamente. Talvez haja alguém lá que possa salvar a sexta princesa. Asterisco, asterisco, asterisco. Na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Wang Ji chegou mais cedo do que o normal porque, em breve, o mordomo Zhu da mansão do senhor da cidade estaria aqui para recuperar os 11 ovos mutantes e seus respectivos relatórios de avaliação. Como chefe da associação, ele deveria entregar pessoalmente esses itens. Em relação a essa tarefa dada pela mansão do senhor da cidade, Wang Ji ficou bastante descontente. Fazê-lo avaliar 11 ovos mutantes em tão pouco tempo não passava de uma piada. Apesar de todas as reclamações, o trabalho ainda tinha que ser feito. Felizmente, ele e Gao Jian conseguiram avaliar 2 ontem, então havia pelo menos algo para entregar. Claro, essa tarefa estava destinada a ser um fracasso, então alguém tinha que assumir a culpa por isso. Wang Ji decidiu fazer de Lin Jin o bode expiatório. Se as coisas corressem bem, a certificação de Lin Jin como avaliador oficial de bestas seria revogada em poucos dias, no máximo. Você nunca errará se evitar tudo que possa manchar sua reputação. Ao entrar no salão de avaliação, a expressão de Wang Ji imediatamente azedou quando ele não viu Lin Jin. Onde está Lin Jin? Um dos aprendizes correu até lá sem ter a mínima ideia de onde Lin Jin estava. Wang Ji explodiu de raiva. Educar um inútil inepto é uma tentativa fútil. Faça um comentário sobre isso. Como ele ousa? Dito isso, Wang Ji foi verificar os ovos, e para sua surpresa, havia um relatório de avaliação ao lado de cada ovo. Pegando e abrindo, ele pôde reconhecer que o selo e a assinatura pertenciam a Lin Jin. Wang Ji ficou ainda mais irritado. Que absurdo! Como um avaliador de bestas, inventar aleatoriamente avaliações meia-boca é o mais absurdo. Ele ainda teve a coragem de escrever isso sem apoio acadêmico. Ele deve realmente querer perder o emprego. No entanto, quando Wang Ji olhou mais de perto o que Lin Jin havia escrito, ele ficou pasmo. Embora fosse um personagem mau, como chefe da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, Wang Ji era bem competente em seu trabalho. No mínimo, suas habilidades correspondiam ao seu título. Ovos mutantes eram difíceis de avaliar por causa das perturbações causadas por sua energia espiritual única. Portanto, era impossível diferenciá-los usando métodos de avaliação regulares. Mesmo como um avaliador de bestas de nível 2, Wang Ji não tinha outra opção a não ser confiar em sua rica experiência para fazer sua dedução. Seu relatório de avaliação consistia principalmente de suposições. No entanto, no relatório de Lin Jin, não havia um indício de especulação. Após um exame mais detalhado, ele continha apenas conclusões firmes. Isso soou suspeito, não é? Mas foi exatamente o oposto. Olhando mais de perto, alguém perceberia que as conclusões eram razoáveis. Muitos métodos técnicos encontrados apenas em livros profissionais foram usados, incluindo julgamentos baseados no padrão da casca do ovo, o nível de opacidade e até mesmo alguns métodos que eram novos para Wang Ji. No entanto, ele só teve que ponderar um pouco mais profundamente antes de perceber o que estava acontecendo. Wang Ji foi capaz de entender todos eles. Ele conseguia até lembrar onde havia lido alguns dos métodos de avaliação, mas só os esqueceu durante sua prática. Com isso, ele ganhou um sentimento de iluminação e, de repente, sua percepção ficou cristalina. Wang Ji continuou lendo enquanto o espanto em seu coração crescia. Além do choque, havia também uma sensação de deleite. Isso porque ele conseguiu aprender alguns métodos novos desses relatórios de avaliação. Embora houvesse alguns que permaneceram um mistério para ele, ser capaz de entender cerca de 30% do conteúdo foi mais do que suficiente para aumentar muito seu conhecimento. Quando ele terminou de ler, a expressão de Wang Ji estava completamente diferente de antes. Seus dedos estavam até tremendo levemente.
De um ponto de vista profissional, esses relatórios de avaliação eram impecáveis, indo muito além do seu padrão. Não seria exagero dizer que, se fossem passados para a associação, esses relatórios poderiam servir como material educacional, de discussão e de pesquisa. Ele próprio conseguiu aprender vários métodos e teorias de avaliação com eles. Se isso tivesse sido escrito por um avaliador de bestas de rank 3, Wang Ji teria acreditado. Mas isso veio de Lin Jin. Wang Ji não conseguiu deixar de se sentir cético sobre isso e achou toda a experiência extremamente surreal. Ele permaneceu confuso mesmo depois de ruminar sobre isso. Como Lin Jin surgiu com tudo isso? Alguém mais assumiu o trabalho dele? Isso era impossível. Lin Jin não poderia ter encontrado um avaliador de bestas de rank 3 para escrever para ele. Além disso, Wang Ji havia verificado com o aprendiz que ficou de guarda do lado de fora a noite inteira que ninguém mais entrou nas instalações além do pessoal autorizado. Ou seja, esses relatórios de avaliação provavelmente saíram das mãos de Lin Jin. Apesar de sua relutância em admitir, Wang Ji sabia que o padrão desses relatórios estava muito além do seu. Um toque de conflito interno e suspeita passou pelos olhos de Wang Ji, que logo foi substituído por resolução. Não importava se Lin Jin era realmente capaz, ou se era apenas um golpe de gênio. O importante neste ponto era impedir que Lin Jin se redimisse. Nos comentários que Wang Ji relatou à sede, sua avaliação de Lin Jin foi totalmente desdenhosa. Se Lin Jin subitamente se destacasse e emergisse como um prodígio em ascensão, em que tipo de posição isso colocaria? Um chefe de associação? Portanto, Wang Ji estava mais disposto a acreditar que Lin Jin teve apenas um golpe de sorte. No geral, ele não poderia permitir que Lin Jin se redimisse. Isso não era apenas para promover Jia Qia no futuro, mas ele também tinha que fazer isso para seu próprio bem. Caso contrário, a sede o responsabilizaria como chefe da associação. Ao pensar nisso, Wang Ji respirou fundo. Ele fez todos saírem da sala e ficarem de guarda do lado de fora, impedindo qualquer outra pessoa de entrar. Então, com uma brasa acesa, ele queimou todos os relatórios de avaliação de Lin Jin. Wang Ji lembrou-se de todo o conteúdo desses relatórios. Ele planejou escrevê-los à sua maneira e refazê-los. Alguém, fique de guarda lá fora e leve os presentes com você. Se o administrador Zhu da mansão do senhor da cidade chegar, cuide dele e diga que ainda estou no meio de escrever uma avaliação. Faça-o esperar um momento. Wang Ji rapidamente fez seus arranjos. Com isso, seu plano de substituir os relatórios pelos falsos seria um sucesso. Arregaçando as mangas, tendo o conteúdo das avaliações anteriores como referência, Wang Ji começou a escrever o relatório de avaliação com suas próprias palavras. Este caso foi resolvido e Wang Ji não precisava mais temer que Lin Jin causasse confusão. Primeiro, o homem nunca saberia o que aconteceu. Segundo, mesmo que soubesse, ele tinha provas. Wang Ji tinha queimado tudo. Wang Ji só precisava instruir brevemente o aprendiz no turno da noite passada e ninguém saberia que Lin Jin tinha estado aqui para avaliar os ovos mutantes. Depois que terminou de escrever, Wang Ji estava exausto além das palavras, pois tinha que terminar rapidamente. Mas ele estava emocionado. Ter avaliado ovos mutantes certamente adicionaria uma página esplêndida ao seu currículo. Ele não apenas poderia enviá-los para a sede para uma rodada de avaliação e receber glória, mas também certamente receberia grandes recompensas da mansão do senhor da cidade. Depois de exercitar brevemente o braço que estava dormente de tanto escrever, Wang Ji recuperou sua expressão severa antes de sair da sala. A sala de avaliação voltou ao silêncio. Meia hora depois, em um canto isolado, Lin Jin apareceu do nada. Porra, é como se o conceito de tempo não existisse no museu. Eu apenas pesquisei algumas dessas bestas raras e as autoridades do curador, mas quem sabia que tanto tempo havia passado? Lin Jin tinha acabado de retornar do Museu das Bestas Mortais. Havia algumas autoridades que o curador tinha no salão de visitas. Lin Jin teve que testá-las lentamente. Por exemplo, ele poderia optar por deixar seus visitantes verem as descrições das bestas no museu, incluindo os espécimes. Ou ele poderia optar por mostrar um avatar de si mesmo aos visitantes. Essa foi a opção mais interessante. Também foi a razão pela qual Lin Jin passou tanto tempo lá. Essa sensação era como o processo de construir um personagem e projetar seu rosto antes da transmigração. Como diz o ditado, jogar o jogo leva 1 minuto, criar o personagem leva 3 horas. Por fim, Lin Jin conseguiu finalizar a aparência de um curador. E como ele estava muito absorto no processo, ele não percebeu quanto tempo havia passado. Claro, Lin Jin não percebeu que, não muito tempo atrás, Wang Ji havia descaradamente substituído seu trabalho pelo seu. Vendo que os 11 ovos mutantes e os relatórios de avaliação tinham sumido, Lin Jin presumiu que o chefe Wang Ji devia tê-los movido. Ele não se importava que isso acontecesse porque tudo o que importava era que ele tinha feito sua parte. Pensando bem, era bem cansativo ficar acordado a noite toda trabalhando. Por hábito, Lin Jin tateou a parte de trás da cintura e ficou mudo.
Seus dedos sentiam apenas o ar vazio. Onde está minha pintura? Lin Jin ficou chocado. Ele estava carregando a pintura de Gu Mansion com ele o tempo todo e ela estava colocada na parte de trás de sua cintura. Por que ela não estava mais lá? Rapidamente escavando suas memórias, ele lembrou que casualmente o havia deixado de lado após achar problemático carregá-lo durante as avaliações. Ele se lembrou de tê-lo colocado ao lado da mesa. Ele foi dar uma olhada. Não estava lá. Também não estava debaixo da mesa. Lin Jin ficou pasmo. Puta merda, onde está minha pintura? Não foi encontrado em lugar nenhum no corredor, então Lin Jin imaginou que deve ter sido levado pelo aprendiz de plantão na noite passada. Aquele cara também não estava aqui, mas Lin Jin se lembrava dele. Ele era um aprendiz afiliado ao chefe Wang Ji. Enquanto fosse alguém dentro da associação, eles não conseguiriam escapar. Aquela pintura que vale milhares de yuans deve ser recuperada. A sonolência de Lin Jin desapareceu imediatamente e ele agora estava cheio de energia. Com uma expressão sombria, ele marchou em direção ao salão onde o chefe Wang Ji deveria ser encontrado. Coincidentemente na porta, Lin Jin encontrou o aprendiz que estava de plantão na noite passada. Sem perder tempo, ele agarrou o aprendiz pelo colarinho e perguntou: Onde está minha pintura? O aprendiz estremeceu em choque. Ao perceber que era Lin Jin, sua expressão facial escureceu instantaneamente. Lin Jin, o que você está fazendo? Como aprendiz afiliado do chefe Wang Ji, o cara naturalmente menosprezava Lin Jin também. Então, ter seu colarinho agarrado tão de repente só o irritou. Onde está a pintura que deixei na mesa ontem à noite? Você era o único de plantão e foi só você que entrou, então, além de você, não vejo mais ninguém que poderia tê-la pegado. Lin Jin declarou complacentemente. De qualquer forma, aquela pintura tinha que ser entregue. Com isso, o aprendiz ficou atordoado. Que pintura? Não tenho ideia e não a vi. Lin Jin, pare de ser irracional e me deixe ir. O chefe Wang Ji nem mesmo repreendeu por deixar seu posto sem permissão ainda. Parecia que o aprendiz não estava mentindo. Mas isso era estranho. Lin Jin o deixou ir. O aprendiz insistiu que nunca tinha visto a pintura e Lin Jin não tinha nenhuma evidência para provar o contrário. Mais importante, não havia um traço de pânico nos olhos do aprendiz. Ele realmente não pegou? O aprendiz ajustou o colarinho enquanto dizia a Lin Jin. Avaliador Lin, eu realmente não peguei sua pintura. Para preparar presentes para o administrador da mansão do senhor da cidade, eu também não dormi a noite toda. De qualquer forma, que pintura é essa que está te deixando tão nervoso? Lin Jin acenou com a mão em sinal de desdém. O aprendiz não parecia estar mentindo. Se não era ele, então devia ser outra pessoa. No entanto, Lin Jin não tinha ideia de quem poderia ser, já que muitas pessoas devem ter entrado no salão de avaliação pela manhã. Seu coração afundou quando esse pensamento surgiu em sua mente. Provavelmente qualquer uma dessas pessoas era o ladrão, mas o problema era, como ele poderia encontrar aquele indivíduo exato? Lin Jin suspirou. Ele tinha sido muito descuidado. Se ele não conseguia encontrar a pintura, ele não tinha mais ninguém para culpar além de si mesmo por estar muito absorvido em projetar seu avatar. Parece que não importa em que mundo você esteja, ser muito viciado em jogos não é uma coisa boa. Diante disso, ele abaixou a cabeça e retornou ao seu consultório. Zhao Ying e Lu Xiaoyu chegaram logo cedo pela manhã para limpar e fazer chá como de costume. Ao ver Lin Jin, eles correram para cumprimentá-lo. Estou tirando uma soneca. Estando de mau humor, Lin Jin simplesmente caminhou até o fundo do salão para tirar uma soneca. Ninguém estaria buscando avaliações de bestas dele de qualquer maneira. Mas antes que ele tivesse a chance de fechar os olhos, alguém apareceu. Zhu Ken mal dormiu um pouco ontem à noite também. Afinal, ele ainda estava um pouco preocupado, mesmo que sua fera de estimação estivesse sob os cuidados de Lin Jin, então ele correu quando o sol estava pendurado acima do horizonte. Avaliador Lin, por que você parece tão cansado? Sabendo que Lin Jin era realmente capaz e tinha os meios para curar sua besta de estimação, Zhu Ken agiu respeitosamente com ele. Além disso, depois que Zhu Ken voltou para casa ontem, com apenas uma pequena investigação silenciosa, ele descobriu quem estava secretamente machucando sua besta de estimação. Se o avaliador Lin não tivesse sido capaz de dizer imediatamente que sua besta de estimação estava sendo envenenada, o Ken ainda poderia estar no escuro mesmo depois que sua besta de estimação morresse. Só esse fator foi o suficiente para Zhu Ken tratar Lin Jin como seu benfeitor. Lin Jin estava relutante em falar sobre a noite passada. Ao pensar em sua pintura perdida, Lin Jin sentiu como se seu coração estivesse sangrando. Ele não queria falar sobre isso. Ele não queria pensar sobre isso. Sabendo que Zhu Ken estava ali para ver a grande tartaruga Safira, Lin Jin bateu palmas e logo depois, Xiao Wu pôde ser visto expulsando a enorme tartaruga. A tartaruga estava se movendo rapidamente e parecia muito melhor em comparação a ontem.
Usei uma receita secreta, fiz uma pastilha e dei para ele. As toxinas do corpo dele foram eliminadas em grande parte. Se você está preocupado em deixá-lo aqui, posso lhe dar a receita e você pode pedir para alguém preparar as pastilhas para ele. Em 3 dias, ele estará em forma. Lin Jin teve uma boa impressão de Zhu Ken. Embora o homem fosse um jovem mestre rico, ele não era pomposo, e essa era uma característica excepcionalmente rara hoje em dia. Ao ver que seu animal de estimação estava se recuperando, Zhu Ken ficou muito feliz. Avaliador Lin, farei companhia a ele aqui. Lin Jin assentiu, sinalizando para que ele fizesse o que quisesse. Pouco tempo depois, Zhu Ken se despediu e foi embora sem acordar Lin Jin. No entanto, Lin Jin estava muito chateado para dormir, então ele simplesmente ficou acordado. Pegando seu pincel de escrita, ele começou a copiar os métodos de contrato de sangue da tábua de pedra do museu. Formar um pacto de sangue com o monstro de tinta de Gu Mansion foi bem desafiador. Primeiro, a taxa de sucesso de um método tradicional de contrato de sangue era extremamente baixa. Segundo, apesar do alto potencial do monstro de tinta, ele tinha um intelecto anormalmente baixo. Era preciso uma besta de estimação mais forte para domar sua natureza selvagem antes que o pacto de sangue pudesse ser alcançado. Depois de comparar os poucos métodos de contrato de sangue, Lin Jin pegou seu pincel e escreveu o método que ele sentiu ser o mais adequado. Todos os materiais necessários neste método eram relativamente mais fáceis de encontrar. A única deficiência era que ele exigia uma besta de estimação mais forte para domar a natureza selvagem do monstro de tinta. Se tivesse sido antes, a besta de estimação mais forte que Lin Jin tinha ao redor dele era seu Xiao Wu ou lagarto de fogo do Ancião Mo. Com todos eles sendo rank 3, era difícil suprimir a natureza do monstro de tinta. Mas agora as coisas eram diferentes. Com a abertura do salão de visitas, tornou-se um atalho para aumentar os registros no Museu de Bestas Mortais. Ontem à noite, das bestas de estimação mais fortes que Lin Jin havia registrado, uma era uma besta de fenda, o dragão já de sinfonia, e a outra era uma besta rara, o falcão negro. Ambos eram bestas de estimação de rank 4. Relativamente falando, o dragão já de sinfônico era meramente uma peça de escama. Embora seu potencial fosse maior se o julgássemos por sua habilidade de dissuasão, o Falcão Negro sem dúvida tinha vantagem. O Falcão Negro cortava a vida como se fosse grama e possuía uma aura assassina aterrorizante. Era exatamente o que Lin Jin precisava para suprimir o temperamento do monstro de tinta. Portanto, pode-se dizer que Lin Jin escolheu um método de contrato de sangue bem simples. Os materiais necessários já estavam em sua posse. Quando Gu Mansion chegasse mais tarde, eles poderiam começar imediatamente sem ter que reunir nada extra. Claro, apenas Lin Jin que possuía o Museu das Bestas Mortais poderia usar esse método. Porque somente ele poderia pegar emprestado o poder das bestas registradas no museu. Tudo estava pronto e no lugar para Gu Mansion. Depois de uma xícara de chá quente, antes de Gu Mansion chegar, Lu Yun pôde ser visto entrando com o símbolo de consulta de Lin Jin. Ao ver Lu Yun, Lin Jin sentiu um gosto amargo na boca. Esse era o cara que veio procurar encrenca. Se ele não fosse o irmão mais velho de Lu Xiaoyun, Lin Jin nunca o teria deixado escapar facilmente ontem. Embora Lu Yun tivesse mudado sua atitude imediatamente depois disso, e ele tivesse tomado uma atitude sem entender a situação, Lin Jin ainda estava relutante em lhe dar a hora do dia. Especialmente quando se considerava o quão ruim seu humor estava agora. Avaliador Lin. Lu Yun o chamou, mas Lin Jin acabou ignorando. Foi Lu Xiaoyu que correu para puxar seu irmão desajeitado para o lado. Irmão, o avaliador Lin está de péssimo humor hoje. Você veio em uma hora ruim. Lu Xiaoyun disse a ele diretamente. Lu Yun simplesmente revirou os olhos e disse. Xiaoyun, lembre-se de que sou seu irmão mais velho. Independentemente de quão capaz o avaliador Lin seja, ele não deve ter muito orgulho de si mesmo. Sou uma pessoa direta. Se ele não mudar de temperamento, ninguém virá procurar seus serviços. Antes que ele pudesse terminar sua frase, alguém de repente entrou no salão. Era ninguém menos que o grande calígrafo, Mestre Gu Mansion. Ao ver Gu Mansion entrar na sala, Lu Yun esfregou os olhos arregalados, incrédulo. Acontece que seu mentor era um velho amigo de Gu Mansion, então Lu Yun encontrou o mestre de caligrafia diversas vezes. É o mestre Gu. Por que ele está aqui? Lu Yun ficou perplexo. Ele tinha ouvido de seu mentor que o mestre Gu tinha vindo para a cidade do Bordo recentemente. Inúmeras vezes a Associação dos Frades tentou convidar o mestre Gu apenas para ser rejeitada a sangue frio. Toda vez, ele respondia dizendo que não tinha tempo para tais eventos. Quem diria que o mestre Gu teria vindo para a Associação de Avaliação de Bestas? Isso mesmo, ouvi do meu mentor que o mestre Gu obteve uma besta rara, mas não conseguiu encontrar uma maneira de formar um pacto de sangue com ela. Ele deve estar aqui para procurar o chefe Wang Ji para ajudar com isso. Lu Yun refletiu ao chegar a uma conclusão.
Da perspectiva dele, de todas as pessoas aqui na cidade do Bordo, apenas o chefe da Associação de Avaliação de Bestas, Wang Ji, tinha o direito de receber uma visita do Mestre Gu. Tendo em mente que o Mestre Gu era uma figura bastante proeminente. Todas as suas pinturas eram inestimáveis e nem todo dignitário que ansiava por elas teve a oportunidade de possuir tal tesouro. Além disso, Mestre Gu também era um grande poeta. Todos neste mundo desejavam fama. Era literalmente um sonho se tornando realidade se alguém pudesse se tornar o tema de um poema de um poeta tão digno como o Mestre Gu. Lu Yun presumiu que o Mestre Gu deveria ser novo na Associação de Avaliação de Bestas, que ele queria procurar pelo chefe Wang Ji, mas tinha chegado ao lugar errado. Uma lâmpada acendeu na mente de Lu Yun. Ele se aproximaria e cumprimentaria o Mestre Gu para direcioná-lo ao lugar certo, então, ele convidaria o mestre para fazer uma viagem à Associação de Frades. Se seu mentor descobrisse sobre isso, era provável que Lu Yun pudesse ser recompensado por sua ação. Arrumando suas vestes, Lu Yun estava prestes a fazer seu movimento. E ainda assim, ele tinha apenas dado um passo quando viu Gu Mansion correndo até Lin Jin. Avaliador Lin, foi uma tarefa realmente difícil achar você. Ao ouvir isso, Lu Yun retraiu o pé. Mestre Gu estava aqui por Lin Jin. O que aconteceu? Percebendo o choque no rosto do irmão, Lu Xiaoyun o puxou de lado e explicou em sussurros o que havia acontecido no restaurante Symphony ontem. Agora que Lu Yun foi levado para um lado da sala, Gu Mansion começou a falar com Lin Jin. Gu Mansion percebeu que Lin Jin estava de péssimo humor, então, por curiosidade, perguntou sobre isso. Lin Jin contou a ele sobre como ele havia perdido descuidadamente a pintura que Gu Mansion havia lhe dado. Com isso, Gu Mansion riu de coração e disse: "E eu aqui pensando que algo terrível tinha acontecido. É apenas uma pintura. Vou rabiscar outra para você mais tarde." A tristeza de Lin Jin desapareceu instantaneamente. Um cavalheiro nunca volta atrás em sua palavra. Quando Lu Yun ouviu isso, ele não sabia mais o que dizer. Seu mentor tentou muitas vezes pedir uma pintura de Gu Mansion, mas falhou todas as vezes. Bastou uma mera declaração do avaliador Lin para que o mestre Gu lhe oferecesse uma pintura. E parecia que ele estava se preparando para fazer isso na hora. "Vocês são parentes?" Lin Jin riu alegremente e disse: "Mestre Gu, descobri como completar o contrato de sangue com seu monstro de tinta. Estes são os procedimentos relevantes. Dê uma olhada e memorize-os. Assim que começarmos, você só precisa seguir rigorosamente estes passos." Gu Mansion assentiu. Ele já estava ciente do calibre de Lin Jin, especialmente no campo de avaliações de bestas. O homem era sem dúvida um colega prodígio, assim como o próprio Gu Mansion era talentoso no campo da caligrafia. Portanto, sem qualquer hesitação, ele começou a ler as notas de Lin Jin. E não demorou muito para que os escritos assustassem Gu Mansion, novamente. Porque no papel havia pelo menos 4 métodos alternativos de contrato de sangue, cada um escrito com extremos detalhes. Gu Mansion era um homem conhecedor com profunda experiência. Embora a avaliação de bestas não fosse seu campo exato de especialização, ele ainda conseguia distinguir entre bons e maus avaliadores. O nível de detalhes no relatório de avaliação de Lin Jin era algo que ele nunca tinha visto em muito tempo. Eles eram todos apoiados por fatos e raciocínio científico e era difícil para alguém localizar quaisquer falhas neles. Dos 4 métodos de contrato de sangue, um havia sido circulado. Claramente, esse era o que Lin Jin havia escolhido para ele. Gu Mansion leu e memorizou os passos. "Tudo bem, vamos começar." Sem perder tempo, Lin Jin agarrou o monstro de tinta então tirou uma pequena faca que usou para fazer um pequeno corte na palma da mão de Gu Mansion. Enquanto o sangue vermelho fresco escorria, Lin Jin pressionou o monstro de tinta sobre o ferimento. No começo, o monstro de tinta lutou um pouco. Mas quando Lin Jin canalizou a aura do falcão negro que ele encontrou no museu, o monstro de tinta imediatamente se tornou dócil. O processo do contrato de sangue foi mais bem sucedido do que ele esperava. Do começo ao fim, levou apenas um breve momento. "E terminamos!" Lin Jin afrouxou o aperto e o monstro de tinta não tentou escapar. Em vez disso, como uma gota de tinta, ele se enrolou no braço de Gu Mansion como uma pequena cobra. Gu Mansion mal conseguia esconder a excitação em seu rosto. Que homem da literatura não desejou formar um pacto de sangue com um monstro de tinta? Desse dia em diante, ele poderia escrever quando quisesse ou empunhar uma espada quando quisesse. Com o truque de sua mão, Gu Mansion estendeu seu braço e o monstro de tinta se transformou em uma longa espada de obsidiana, sua lâmina brilhando afiada sob as luzes fluorescentes. Erguendo a mão, a espada disparou como uma flecha, perfurando o concreto sem esforço. Com um aceno de mão, a espada retornou como um ganso voador. Após o contrato de sangue forjado, um monstro de tinta estava sob seu comando. Se ele se familiarizasse um pouco mais com ele, ele seria capaz de utilizar a capacidade da besta em seu potencial máximo. Entre sua espécie, este monstro de tinta era um espécime excepcional, sendo um rank 3 ao nascer.
Agora, Gu Mansion poderia finalmente se tornar um herói errante e viajar pelas terras. Sentindo-se satisfeito, Gu Mansion deu uma risada calorosa antes de saudar Lin Jin. Eu, Gu Mansion, gostaria de agradecer ao avaliador Lin por atender meu humilde pedido. Inicialmente, Gu Mansion quase desistiu de formar um pacto de sangue com esse monstro de tinta. Agora que seu sonho realmente se tornou realidade, como ele poderia não ser grato? Além disso, ele sabia melhor do que ninguém que Lin Jin era digno do título, Mestre Avaliador de Bestas. Esqueça o rank 1, até mesmo um avaliador de bestas de rank 2 ou 3 empalidecia em comparação a ele. Gu Mansion estava convencido de sua força. Lin Jin apenas acenou com a mão e disse: Você é muito gentil, Mestre Gu. Venha, venha, vamos tratar de negócios de verdade. Tenho um pincel e papel aqui, me ajude a desenhar outra pintura, rápido. Lu Yun estava a apenas uma frase de tossir sangue. Então, para Lin Jin, formar um contrato de sangue com um monstro de tinta não era um assunto sério. Se foi dito que Lu Yun começou a olhar para Lin Jin com admiração depois do que aconteceu ontem, então hoje, ele não sentiu nada além de respeito pelo homem. Era desconcertante como Lin Jin estava interagindo com o Mestre Gu como se fossem velhos amigos. Isso por si só era mais do que um indicador suficiente de que Lin Jin era um indivíduo extraordinário. Quando ele se lembrou de que o lobo de fogo do avaliador Lin era possivelmente uma besta de estimação de rank 3, a irritação que Lu Yun sentiu antes desapareceu sem deixar vestígios. Ele sabia que tinha que começar a encontrar maneiras de bajular Lin Jin. Deixando todo o resto de lado, talvez Lin Jin fosse a chave para ajudar sua besta de estimação a evoluir. Enquanto Gu Mansion pintava traços brilhantes, o mordomo Zhu e o Wang Ji estavam tendo uma conversa agradável na mansão do Lorde da cidade do Bordo. Sua reputação o precede, chefe Wang Ji. O senhor da cidade leu seus relatórios de avaliação antes e ele só tem elogios a eles. Ainda mais, ele sente grande admiração por suas habilidades de avaliação de bestas. O mordomo Zhu não poupou elogios, pois Wang Ji realmente fez um bom trabalho dessa vez. Foi um desafio impossível. Ter a Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo avaliando 11 ovos mutantes ontem foi, de fato, avassalador e Zhu Ventan sabia disso muito bem. O senhor da cidade pretendia que eles avaliassem o máximo que pudessem, então, convidariam um avaliador de bestas de nível 3 da sede da Associação de Avaliação de Bestas para dar uma olhada nas bestas restantes hoje. Quem diria que o Wang Ji faria um trabalho tão bom? Quando o avaliador de bestas de rank 3 correu para examinar os relatórios de avaliação, ele também estava balançando a cabeça em aprovação. Ele até afirmou que talvez não tivesse conseguido avaliar alguns dos ovos de bestas, mas Wang Ji conseguiu avaliá-los usando detalhes sutis para complementar sua dedução. Baseando-se apenas neste ponto, o avaliador de bestas de rank 3 elogiou Wang Ji por seu talento e potencial sem fundo na avaliação de bestas. Naquele momento, Wang Ji estava se deleitando com a glória enquanto respondia: É apenas meu dever. Embora tenha levado a noite inteira, contanto que o senhor da cidade esteja satisfeito, estou mais do que satisfeito. Claramente, Wang Ji assumiu o crédito por essa glória. Além disso, o senhor da cidade está igualmente satisfeito com seu presente. É uma surpresa o quão bem conectado você é, chefe Wang Ji, para poder colocar as mãos em uma pintura do Mestre Gu. Quando Zhu Ventan terminou de falar, Wang Ji ficou atordoada. O que? Que pintura do Mestre Gu? Confuso, Wang Ji perguntou subconscientemente. Você estava se referindo ao Mestre Gu Mansion? Zhu Ventan presumiu que Wang Ji estava fazendo isso de propósito e riu alto em resposta. Existe outro Mestre Gu que eu não conheça? Chefe Wang, você foi muito gentil dessa vez. O senhor da cidade falou. Ele fará um banquete esta noite e um convidado valioso da cidade real foi convidado. Chefe Wang, você deve se juntar a nós na mesa. Como ele já era culpado, Wang Ji não ousou fazer mais perguntas que pudessem ir contra ele. Ele apenas murmurou para si mesmo. Eu nem tenho uma pintura do Mestre Gu Mansion, como eu poderia dar a você? Talvez eles tenham errado. Gu Mansion teve uma longa conversa com Lin Jin. Ele também disse a este último que ficaria na cidade do Bordo por mais um pouco de tempo antes de deixar o salão de consulta de Lin Jin. Ele manteve um perfil discreto durante sua jornada aqui para evitar que alguém o reconhecesse, exceto Lu Yun. No entanto, Lu Yun não parecia o tipo de pessoa que espalha notícias como essa, e ele era bem respeitoso com Lin Jin agora. Afinal, ele ainda esperava que Lin Jin ajudasse a avaliar sua besta de estimação. Talvez fosse porque seu humor tinha melhorado e, como o homem tinha ligação com Lu Xiaoyun, Lin Jin disse a Lu Yun para trazer seu animal de estimação. Este leão macho chamado Lu Beag era realmente assustador. Também era uma fera rara no rank 2 com uma classificação de potencial média. Com o braço estendido, Lin Jin reuniu todas as informações necessárias. Já que você é um de nós, não vou cobrar nada. Peça o que quiser. Declarou Lin Jin.
Ele estava de ótimo humor. Antes de Gu Mansion partir, ele havia desenhado uma nova pintura para ele, então com essa obra de arte que vale milhares em mãos, como Lin Jin poderia ficar mal-humorado? Lu Yun perguntou rapidamente. Existe uma maneira de ajudá-lo a evoluir. Havia um mundo de diferença entre uma besta de estimação de rank 2 e rank 3. Como um frade besta de estimação, o sonho de Lu Yun era promover sua besta de estimação para rank 3. Se isso acontecesse, do reino do contrato de sangue que ele havia cultivado, Lu Yun poderia ganhar força suficiente para parar uma besta de estimação de nível 2 sozinho, sem depender de Lu Bea. Este era apenas um fator de uma lista de razões pelas quais ele queria que Lu Bea fosse promovido. A maior vantagem era que ele definitivamente subiria na hierarquia da Associação dos Frades. A Associação dos Frades estava cheia de talentos e a competição era feroz. Coisas como recursos de cultivo e posições tinham que ser disputadas. Lu Yun também estava sob imensa pressão para superar seus pares, mas se ele tivesse uma besta de estimação de rank 3, tais problemas deixariam de existir. Porque a fera de estimação do seu mentor também estava apenas no nível 3. Ouvindo seu irmão perguntar tão diretamente, Lu Xiaoyun rapidamente o encorajou a mudar de ideia. Irmão, não é fácil promover um rank 2 para um rank 3. Mesmo em toda a cidade do Bordo, há apenas um punhado de bestas de estimação rank 3 por aí. Sendo uma tarefa tão difícil, não acho que o avaliador Lin Jin anunciou de repente. Com isso, Lu Xiaoyun parou de falar. Se tivesse sido antes, ela nunca teria acreditado. Como uma aprendiz de avaliadora de bestas, ela sabia muito bem o quão difícil era promover uma besta de estimação. A maioria das bestas de estimação nunca poderia evoluir durante sua vida. Algumas poderiam chegar ao rank 2 e esse era o teto na maioria dos casos. Quanto a atingir o rank 3, a maioria das pessoas nem sonharia com isso. E não era porque não podiam pagar. Era porque fazer isso era literalmente impossível. Se você quisesse subir a colina, mas não houvesse caminho, como chegaria lá? A mesma coisa se aplicava aqui também. Até onde Lu Xiaoyun sabia, era impossível para Lu Bea evoluir para o rank 3. Por enquanto, pelo menos. Entretanto, se o avaliador Lin disse que havia um jeito, então as coisas poderiam ser diferentes. Porque realmente pode haver uma maneira. Com esse pensamento, Lu Xiaoyun também ficou animada. Primeiro, ela estava feliz por seu irmão. Além disso, ela também queria estudar de perto como o avaliador Lin poderia ajudar essa fera de estimação a evoluir, considerando que subir de nível era considerado impossível em menos de 10 anos. Mesmo que fosse apenas uma palestra sobre a metodologia, isso seria suficiente para que ela aprendesse algumas habilidades que a beneficiariam por toda a vida. Avaliador Lin, você realmente tem um jeito? A solução veio tão abruptamente que Lu Yun achou surreal. Sem outra palavra, Lin Jin pegou um pincel e um pergaminho. Ele molhou a ponta do pincel na tinta antes de começar a escrever. Havia algumas coisas que não podiam ser explicadas claramente falando. Era melhor apenas escrever para melhor compreensão. Do Museu de Bestas Mortais, havia alguns métodos para ajudar a besta de estimação de Lu Yun a evoluir. Entre eles, incluía-se uma evolução perfeita que foi escolhida no passado para Xiao Wu. No entanto, a besta de estimação de Lu Yun era uma raça rara que já estava no rank 2. Se eles escolhessem evolução perfeita para ele, o processo definitivamente seria muito difícil de realizar. Deixando tudo de lado, apenas aquele quarto de vento era impossível de obter, muito menos ter que refinar uma pílula como a pílula estabilizadora de vento de 9 espíritos. A lista de ingredientes medicinais fez Lin Jin balançar a cabeça. Não só eles não eram vendidos na cidade do Bordo, mesmo se fossem, Lu Yun provavelmente não seria capaz de pagar por eles. No meio da escrita, Lin Jin de repente se lembrou de algo e olhou para Zhao Ying e Lu Xiaoyun. As garotas estavam pairando ao redor dele, lendo cuidadosamente o que Lin Jin lia. Suas cabeças quase se chocaram quando Lin Jin levantou a cabeça sem aviso. Assustadas, elas rapidamente recuaram. Zhao Ying estava corando enquanto Lu Xiaoyun mostrou a língua maliciosamente. Eu quase esqueci. Vocês duas estão estudando comigo agora, mas eu ainda não lhes ensinei nada oficialmente. Por que eu não lhes dou uma lição hoje? Lin Jin disse timidamente. A rigor, suas habilidades em avaliação de bestas e conhecimento básico não eram melhores do que as das meninas. Se ele fosse ensinar o básico a elas, não haveria muito a dizer, nem ele poderia dizer nada porque sua inexperiência seria revelada no momento em que ele abrisse a boca. No entanto, se ele falasse sobre o conteúdo do museu, as coisas seriam diferentes. Ele acreditava que seria benéfico para Zhao Ying e Lu Xiaoyun também. Com isso, Zhao Ying e Lu Xiaoyun imediatamente ficaram em posição de sentido, parecendo animadas. Finalmente! O avaliador Lin finalmente estava dando uma palestra para eles enquanto conduzia uma avaliação de besta. Esta era uma oportunidade rara que elas estavam esperando.
Nos últimos 2 dias, eles tinham visto Lin Jin avaliar bestas, mas coçavam a cabeça sobre como ele fazia isso. Mesmo que o julgassem de acordo com as regras de avaliação de bestas, tudo que o avaliador Lin fazia era alucinante. O homem não precisava de nenhum instrumento auxiliar ou magia quando realizava suas avaliações. Isso significava apenas uma coisa: seu nível de maestria estava muito acima do deles. Ambas as meninas até procuraram especificamente em livros, tentando pesquisar os métodos do avaliador Lin. Para sua surpresa, encontraram apenas uma pista. De acordo com as lendas, já existia um método de observação e toque de animais. Nenhum instrumento era necessário no processo de avaliação. O único problema era o fato de que esse método de avaliação era extremamente difícil e o conhecimento, a experiência e a capacidade de dedução exigidos do avaliador de animais eram severos. Portanto, apenas um punhado de indivíduos excepcionais conseguia dominá-lo. Ambos tinham certeza de que o avaliador Lin devia dominar o método de avaliação de observação de animais. Lin Jin, por outro lado, estava alheio aos pensamentos delas. Como ele iria conduzir uma palestra, ele parou de escrever o relatório de avaliação, mas em vez disso apontou para Lu Bea e disse: "Vocês, meninas, devem avaliá-lo primeiro. Apenas usem qualquer método em que sejam boas e me digam suas conclusões." As duas meninas respiraram fundo antes de começar suas avaliações. Zhao Ying tinha uma personalidade firme e seus métodos eram muito tradicionais. Ela usou vários talismãs de bestas para testar seus atributos e deduzir sua linhagem. Ela realizou selos e utilizou sua própria energia espiritual para procurar e entender a condição de saúde da besta de estimação. Tudo foi feito meticulosamente e em ordem, mostrando claramente quão sólida era a maestria de Zhao Ying sobre as habilidades básicas. Lu Xiaoyun era diferente. Seu método de avaliação dependia principalmente da visão através de seu olho espiritual. Com seu olho espiritual, ela podia observar em detalhes a condição do pelo, olhos e status atual do animal de estimação. Ele podia até mesmo ver através dos órgãos e estrutura óssea do animal de estimação. Claro, seu conhecimento básico desse método era igualmente sólido. Caso contrário, ela não seria capaz de formar conclusões apenas observando. Lu Bea foi observado e tocado por todo o seu corpo. Uma amostra de sangue foi retirada aqui, um tufo de pelo retirado ali. Ele estava olhando para Lu Yun, extremamente magoado. Este último só conseguiu persuadi-lo dizendo: "Oh, Lu Bea, isso é tudo por você. Se você quer evoluir, você tem que sofrer um pouco. Sem ficar na chuva, como você poderia ver o arco-íris no final?" Ambas as meninas relataram suas descobertas a Lin Jin. Elas puderam avaliar algumas das informações básicas, mas quando um nível mais profundo de conhecimento foi necessário, como métodos de evolução, ambas as meninas foram incapazes de pronunciar uma única palavra. Lin Jin sorriu e disse a Zhao Ying: "Eu sei que você tem uma base sólida. Tenha coragem e me diga o que você descobriu, está tudo bem, mesmo que seja apenas uma suposição." Tendo recebido palavras de encorajamentos, Zhao Ying respondeu: "Avaliador Lin, a linhagem de Lu Bea pode pertencer a um leão da tempestade. É um atributo do vento e atualmente está no rank 2. Sua saúde está em boas condições. Se ele evoluísse, precisaria fortalecer suas veias, ossos e sangue. Além disso, ele precisa ser constantemente alimentado com pedras espirituais para aumentar os pontos de acupuntura em seu corpo. No devido tempo, há uma chance de que ele possa evoluir com sucesso." Zhao Ying parou quando chegou a esse ponto. Ela parecia um pouco apreensiva. No entanto, Lin Jin assentiu e disse: "Este é o método convencional. Lu Xiaoyun, por favor, diga-nos sua opinião." Lu Xiaoyun imediatamente levantou as sobrancelhas e disse: "Meus resultados de avaliação são basicamente os mesmos de Zhao Ying. Mas sobre o método de evolução, sinto que podemos ir mais longe. Não só podemos aumentar a dosagem de pedras espirituais, mas também podemos usar agulhas espirituais para realizar acupuntura. É para promover o fluxo de fora. Dessa forma, podemos reduzir pelo menos metade do tempo necessário para o processo de evolução. Em 3 anos, ele deve ser capaz de evoluir." Entre outros aprendizes, Zhao Ying e Lu Xiaoyun já eram considerados a nata da safra. Francamente falando, não havia nada que Lin Jin pudesse comentar sobre o básico. Ele só pôde usar os métodos de evolução do museu para fornecer suas deduções. Lin Jin podia ser visto balançando a cabeça. Ainda é muito conservador. Como avaliadores de bestas, não devemos apenas seguir as regras. Relativamente falando, a ideia de Xiaoyun é um pouco melhor porque reduziria o tempo necessário. No entanto, ainda não é usado o suficiente. Sentindo-se um pouco inseguro, Lu Xiaoyun perguntou: "Então, avaliador Lin, o que seria considerado ousado o suficiente?" Lin Jin lembrou-se de uma teoria que aprendeu na escola há muito tempo e que era perfeita para este exato momento. Ele respondeu: "Avaliar bestas é como ir para a guerra.
Tente imaginar, se as tropas encontrarem uma montanha bloqueando seu caminho e não houver como contorná-la, ou se um rio caudaloso os obstruir e for difícil atravessá-lo. Eles deveriam talvez fazer um desvio? Ou retornar para onde vieram? Claramente, essa teoria era muito nova, mas prática. Zhao Ying e Lu Xiaoyun estavam infelizmente muito absortos em ouvir. O que mais? Fazer um desvio ainda é a melhor maneira de atingir o objetivo. Zhao Ying respondeu honestamente. Lu Xiaoyun assentiu também. Era como se todas as outras alternativas não existissem em suas mentes. Lin Jin balançou a cabeça antes de levantá-la levemente. Seu olhar era profundo enquanto ele olhava para longe, fazendo a pose perfeita antes de dizer em uma voz profunda. Avaliar bestas é como ir para a guerra. Quando você se depara com tais situações, você deve naturalmente abrir caminho através das montanhas e construir uma ponte sobre as águas. Abra caminho pelas montanhas e construa uma ponte sobre as águas. Os olhos das meninas brilharam quando ficaram atordoadas com a frase. Quanta coragem e confiança é preciso ter para poder dizer uma coisa dessas? Além disso, você também podia sentir a determinação inabalável e a bravura em seu tom. Lin Jin ainda tinha mais a dizer. Ele bateu a mão na mesa e se levantou. Se o mundo não lhe der uma chance, você vai apenas sentar e esperar a morte chegar rastejando até você? Estar vivo é fazer coisas difíceis, realizar grandes feitos, para que a vida valha a pena ser vivida. É o mesmo para a evolução da besta. Você não deve se conter em um espaço morto. Se o caminho é difícil, você tem medo de cruzá-lo. Se não há um caminho, você só pensa em recuar. Se sim, como a besta de estimação pode evoluir? Eu entendi. O rosto de Lu Xiaoyun estava vermelho de excitação quando ela se virou para olhar para Lu Bea. O leão estremeceu de medo e rapidamente abaixou a cabeça para se esconder atrás de Lu Yun. Era uma pena que seu tamanho fosse grande demais para que sua bunda estivesse completamente exposta para eles verem. Vamos ouvir. Lin Jin encorajou. Para abrir caminho pela montanha. Acho que podemos dar a Lu Bea algum remédio que abra seus pontos de acupuntura e reúna sua energia espiritual. E tem que ser em dosagens enormes. Além disso, ele precisa continuar lutando para que isso não apenas fortaleça seus músculos e ossos, mas também possa superar seu potencial. Com isso, ele pode ser energizado à força e, em menos de um ano, pode haver sinais de evolução. Lu Xiaoyun falou eloquentemente com grande confiança. Lu Bea estava prestes a chorar novamente. De repente, Lin Jin falou para corrigi-la. Seu raciocínio é preciso, mas a ideia não foi formada com consideração detalhada. 30% de cada remédio é veneno. Se você aumentar a dosagem muito drasticamente, mesmo que a besta de estimação consiga evoluir no futuro, isso prejudicaria significativamente sua vida útil. Sua taxa potencial também seria afetada. Além disso, por meio da influência do pacto de sangue, pode acabar prejudicando o dono também. Lu Yun deu um suspiro de alívio quando ouviu isso. Lu Xiaoyun mostrou a língua, parecendo não convencida ao dizer. Para mim, ter essa ideia em tão pouco tempo já foi difícil o suficiente. Vou pensar em outra coisa. Por outro lado, a Wendy estava silenciosamente ponderando. De repente, ela falou. A medicina deve ser administrada, mas tem que mirar nos sintomas específicos. Além disso, podemos usar poderes elementais para estimular o potencial dentro de Lu Bea. Será melhor se pudermos ativar sua linhagem, isso pode apenas ajudá-la a evoluir. Lin Jin assentiu e elogiou-a. Quando se tratava disso, a Wendy era de fato muito mais sensato. Então, como devemos escolher o remédio? Como devemos refiná-lo? Com o uso de poderes elementais, como podemos estimular a linhagem da besta de estimação? Lin Jin continuou perguntando. Embora o processo parecesse um interrogatório, era na verdade uma lição interativa. O próximo passo envolvia uma teoria mais profunda e exigia uma rica experiência prática antes que alguém pudesse fazer uma dedução e, finalmente, uma escolha. Ambas as garotas franziam a testa com força enquanto suas mentes se agitavam. Em vez de incitá-las a se apressarem, Lin Jin esperou pacientemente. Esse sentimento de ensinar outras pessoas era bem emocionante. Se as meninas conseguissem aprender alguma coisa, Lin Jin sentiria grande satisfação e uma enorme sensação de realização também. Tentando não atrapalhar os pensamentos deles, Lin Jin foi até o saguão para relaxar seus músculos rígidos. Como Lu Yun tinha outros assuntos para resolver e não podia esperar por ali, ele informou Lin Jin sobre sua partida antes de partir com Lu Bea. Enquanto eles saíam, Lu Bea estava correndo para longe como se o salão de consulta de Lin Jin fosse o covil de um dragão ou a toca de um tigre. Ele estava praticamente arrastando Lu Yun para longe enquanto ele escapava para salvar sua preciosa vida. Lu Yun tinha ido embora. Zhao Ying e Lu Xiaoyun ainda estavam pesquisando teorias da evolução. Apenas Lin Jin não tinha nada para fazer. Já que ainda era cedo, por que não ir para casa e dar uma olhada no progresso?
Ontem, Lin Jin havia contratado trabalhadores da construção civil para reconstruir sua casa e quintal, então ele teve que dar uma olhada, para ver como eles estavam. Afinal, ele havia pago bastante por isso. Sem perturbar as meninas enquanto elas trabalhavam na tarefa, Lin Jin deixou a associação com Xiao Wu a tiracolo, indo para casa. Cidade do Bordo não era um distrito pequeno. Para Lin Jin chegar em casa, ele teve que passar por 2 ruas principais e 4 becos. Ver o estranho cenário novo ao redor e rostos desconhecidos de vendedores ambulantes em seu caminho para casa foi bem interessante. Porque até alguns dias atrás ele era apenas um cara comum do mundo moderno. Na metade de sua jornada, quando passou pelo salão de remédios, Lin Jin pensou em comprar alguns ingredientes medicinais. Ele havia planejado produzir a pílula de coleta de energia. Essa pílula poderia ser alimentada para animais de estimação ou consumida por humanos. Se Xiao Wu e os animais de estimação de Zhao Eng e Lu Xiaoyun tomassem uma pílula por dia, sua força aumentaria gradualmente para revelar sinais de evolução em uma data mais breve. Estrategicamente situado, este salão de medicina era vasto e seu salão era bem iluminado. Havia mais de 10 balcões, cada um lotado com gavetas contendo vários remédios exóticos. Cerca de 8 funcionários estavam no meio do atendimento aos clientes. Ao respirar fundo, era possível sentir o cheiro da fragrância das ervas medicinais que eles tinham em estoque. Talvez tenha sido devido ao logotipo da besta de um anel na manga de Lin Jin que ele foi atendido imediatamente ao entrar no local. Você deve ser o avaliador Lin, não é? A atendente perguntou abruptamente depois de dar uma olhada no logotipo da fera na manga de Lin Jin. Lin Jin estava levemente animado. Afinal, ter alguém o reconhecendo lá fora sem que ele tivesse que dar seu nome significava que ele tinha uma reputação muito boa. E então, arrumando suas vestes e endireitando suas costas, Lin Jin perguntou: Você me conhece? A atendente sorriu. Mesmo que eu nunca tenha te conhecido antes, eu pelo menos teria ouvido falar de você. Afinal, há apenas 2 avaliadores oficiais de bestas na cidade do Bordo. Um deles é o jovem mestre Gao, que todo mundo conhece, então o outro deve ser você. Isso é verdade. A atendente continuou. Além disso, você tem um relacionamento em comum com o nosso salão de medicina Shen, então, como um de seus funcionários, como eu poderia não reconhecê-lo? Dessa vez, Lin Jin ficou confuso. Esse boticário era chamado Salão de Medicina Shen. Mas ele não parecia ter nenhuma conexão com ele, não é? Poderia ser meu antecessor. Lin Jin tentou cavar nas memórias de seu antecessor para obter uma resposta. Mas enquanto tentava pensar, sentiu uma onda de tontura como se seu antecessor tivesse apenas pedaços quebrados de memórias sobre este salão de medicina. Ou talvez seu antecessor estivesse tentando o seu melhor para esquecer este lugar. Por quê? Lin Jin parou de tentar se lembrar. Seu predecessor era seu predecessor. Ele era seu próprio homem. Mesmo que houvesse rancores, eles agora eram irrelevantes para Lin Jin. O avaliador Lin está aqui para tomar algum remédio? Ou você está aqui para ver nossa jovem senhorita? Perguntou a atendente. De onde veio essa jovem senhorita? Memórias surgiram sem aviso, como uma ferida fechada que foi reaberta à força. Isso, ou como um buraco de M** sendo fervido a ponto de transbordar. Com apenas um momento de descuido, memórias que deveriam ser esquecidas ressurgiram. Lin Jin sentiu-se tonto e seu couro cabeludo latejava de dor. Vendo isso, a atendente do salão de medicina imediatamente se adiantou, querendo apoiar Lin Jin. Mas ela foi assustada de volta por Xiao Wu. Estava claro que Xiao Wu estava preocupado com Lin Jin, embora ele não pudesse fazer nada além de ficar ao lado de seu dono, sentindo-se ansioso. Felizmente, Lin Jin se recuperou rapidamente de seu torpor mental. Porra! Então foi isso que aconteceu. Eu digo, senhor predecessor, você foi realmente um idiota miserável. É só uma mulher. Você realmente tinha que ir tão longe? Fim dos capítulos do 41 ao 45. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.